Ih, Josival Silva, Fluminense ganhou o Carioca, ficou Boa, Josival, boa. soberbo. E hoje veio a queda. Normalmente quando você está ganhando muito, você cria uma autoconfiança, né? E dava para perceber isso realmente na torcida do Fluminense, né, em quem acompanha o Fluminense, dava para perceber isso sim. Pela sequência de vitórias, pelo histórico, o Fluminense estava muito confiante nessa classificação e acabou perdendo para o Flamengo, que agora perdeu o Carioca, mas tira o Fluminense da Copa do Brasil. Então, eu acho que foi um troco, né? Um troquinho bom. Em poucas oportunidades no jogo, o Fluminense apareceu no gol do Flamengo e quando apareceu, não foi feliz. O Flamengo não. O Flamengo que teve menos posse de bola, não marcou com tanta intensidade, mas marcou bem. O Flamengo, quando chegou, principalmente no segundo tempo, o Flamengo, quando chegou, ele foi perigoso. Agora vamos acompanhar o grandíssimo João Guilherme, incrível, falando aí sobre esse pós-jogo Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, Flamengo classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Gente, o João simplesmente dá uma aula de futebol. E aula foi o que o Sampaoli deu hoje pro Diniz. Nó tático no Diniz. Fluminense arame liso, não machucou o Flamengo machucou o Fluminense 2-0, agora é aguardar o sorteio da Copa do Brasil. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, tá escrito inscrever-se, clica nele aí, meu querido, se inscreve no canal, aciona o sino. Olha aqui, mais de 70% das pessoas não estão inscritas no canal, se inscreve, aciona o sino, deixa o like e assista o vídeo completo, porque esse cara aqui, isso aqui é fenômeno. Isso aqui é narrador, meu irmão, de Copa do Mundo, narrador da final da Libertadores, do Flamengo. Deu uma aula aqui e vamos acompanhar agora durante o vídeo. A gente vai comentando no final do vídeo também. Mengão classificado, meu querido. Vambora. Noite que o Flamengo segue na Copa do Brasil. Acaba de vencer o Fluminense por 2-0 no Maracanã. E podemos dizer o seguinte. Dia 1º de junho de 2023. O ano começou para o Flamengo hoje. Essa foi a maior alegria que o torcedor do Flamengo sentiu até o momento, nesse ano de 2023. Até aqui eram só derrotas, muitos títulos ficaram para trás, o Flamengo decepcionou muito, mas hoje o Flamengo, mesmo não fazendo uma partida brilhante, excepcional, o Flamengo conseguiu vencer o Fluminense. E venceu por 2-0 e eliminou o seu grande rival da Copa do Brasil. O Flamengo segue em busca de um título grande, de um título importante, e agora o Fluminense terá que se dedicar à Copa Libertadores da América, onde já está praticamente classificado, e também ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na sequência da Copa do Brasil, vai para as quartas de final, leva para o cofre rubro-negro a quantia de R$4.300.000, é o prêmio por essa passagem de fase. É isso aí. Tem semana que vem jogo decisivo contra o Racing pela Libertadores no Maracanã. Verdade. Tem a sequência do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira tem clássico contra o Vasco da Gama, 8 da noite. Aqui mesmo no Maracanã. É isso aí. É um resultado muito importante para o ano do Flamengo e para o ano do Fluminense. Para o ano do Flamengo, que até o momento vinha sendo de derrotas, de decepções, é um resultado que pode virar a chave. Eliminar um grande rival que recentemente venceu o Campeonato Carioca, dando show em cima do Flamengo, tem um sabor especial para a nação rubro-negra. Podemos dizer que é um troco com juros, porque o Flamengo perde o Campeonato Carioca, mas o Flamengo ele elimina o Fluminense de uma competição nacional, e foi a primeira vez em uma competição nacional que os dois estiveram frente a frente. Vamos tocar aí no assunto do Gabigol. Bem, segundo... Gabigol largou o aço, não é? Gabigol, em entrevista ao Eric Faria, agora há pouco na saída de campo, não há problema no Flamengo.
né? Não tem problema no Flamengo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Isso aí é coisa da imprensa, né? Que a imprensa é que divulgou isso e o Flamengo não é Big Brother. Bom, olha, que o ambiente do Flamengo não estava 100%, não estava. Pode ser que tenha mudado após a reunião que foi feita essa semana, com a presença do Rodolfo Landim e de toda a diretoria lá com os jogadores, né, que eles tenham lavado a roupa suja, mas o Flamengo, cá entre nós, estava muito estranho até o momento nesta temporada de 2023. Então, como em todo grupo de pessoas que se reúne, né, quando você tem muita gente reunida, é natural que um tenha divergência de outro. É muito difícil encontrar alguém que pense de maneira uniforme, né? Então, que existiam divergências e problemas no grupo do Flamengo, isso aí é muito tranquilo. Agora, o Gabigol disse que a imprensa inventa tudo isso e cria a crise. Pois é, ele deixou para falar isso no momento em que ele está por cima, que ele fez o gol decisivo que selou a classificação do Flamengo. Ele esteve vários momentos em baixa nessa temporada e acabou não falando nada, não culpou a imprensa, não disse que o ambiente estava bom, que o ambiente estava ruim. Ele sempre defendeu o Sampaoli, isso é um fato. E sempre defendeu também o técnico Vitor Pereira, pelo menos publicamente. Agora, divergências acontecem. O Gabigol e o Davi Luiz ali na hora do gol, o Davi foi lá abraçar o Gabigol e os dois se abraçaram e tal, tipo que selando publicamente um pacto. Eu acho que essa reunião que aconteceu lá, ela foi importante para algumas coisas ficarem acertadas, né? Divergências, problemas de relacionamento, isso aí sempre vai acontecer com a presença de um grupo de pessoas, isso aí é natural, existe afinidade. Então, o Gabigol falar que não tinha problema no elenco do Flamengo, eu sinceramente não acredito, porque o Flamengo estava muito estranho. Mas agora ganhou, né? E aí fica tudo bem. O Gabriel fez o que se espera dele, né? O Gabriel tinha sido muito criticado até o momento da temporada, porque ele estava muito abaixo do que ele pode apresentar. E hoje, de novo, aliás, como foi no dia 23 de novembro de 2019, ele não fez uma grande partida, mas ele decidiu. Ele foi lá e cravou no Fluminense e confirmou a classificação do Flamengo. Aliás, o Fluminense é o time que o Gabriel Barbosa faz mais gols na sua volta ao futebol brasileiro. Desde que ele voltou, foi o time que ele mais fez gols, é a principal vítima do Gabigol no futebol brasileiro. O Fluminense hoje foi doído para os tricolores, porque Gabigol fez o gol que eliminou a equipe do Fluminense. E aí, hein, essa treta aí, Gabigol culpando a imprensa, né, culpando todo mundo, falando que o Flamengo não é Big Brother. O que os caras têm que entender é o seguinte, eles são figuras públicas e jogam no time mais popular do Brasil. Então, querendo ou não querendo ser Big Brother, eles sempre vão estar expostos. Eles sempre vão aparecer. As pessoas vão sempre querer saber alguma coisa sobre eles, sobre o que eles falam, sobre o que eles fazem. Ganhando, eles serão exaltados e perdendo, eles serão criticados. Assim é a vida. Deu aula, é isso aí, cara. De pessoas públicas e principalmente dos jogadores de futebol e principalmente de jogadores do Flamengo e que tem a importância histórica que tem o Gabigol. É muito cobrado, né? É muito enaltecido, mas também tem uma cobrança muito grande. Tudo isso é proporcional à fama, à importância, ao salário, a tudo aquilo que ele conquistou. Mas o Gabriel, mais uma vez, apareceu num momento decisivo que pode ser um marco aí para o Flamengo a partir de agora. O segundo semestre começa só daqui a um mês, no dia 1º de julho. Mas para o Flamengo, o segundo semestre pode ter começado hoje no Maracanã, hein? Com essa vitória importante diante do Fluminense por 2-0, o Flamengo eliminando o Flu da Copa do Brasil. Aliás, o Fluminense que perdeu o rumo, hein? Depois daquele primeiro Fla-Flu lá, que, aliás, foi um jogo completamente diferente do jogo de hoje.
né? Aquele primeiro Fla-Flu lá que o Flamengo espremeu o Fluminense, depois dali o Fluminense perdeu o rumo e não entendeu mais nada. O Fluminense completa 5 jogos sem vencer e 5 jogos sem marcar. É isso aí. Então o Fluminense realmente perdeu a linha na temporada, mas é um bom time e tem condições de recuperar. E o Flamengo pode encontrar... Afunde mais! ...o seu rumo a partir desta vitória. Lembrando que novos jogadores estão por vir. Negociações adiantadas com o Alan, do Atlético Mineiro, com o De La Cruz, do River Plate, Luiz Araújo já está contratado, Agostinho Rossi já está contratado, fala-se em um zagueiro, né? Fala-se também em um lateral esquerdo, então o Flamengo ficará ainda mais fortalecido e mais robusto nesta temporada. Pode perder jogadores também no meio do ano, né? Porque Matheus França, que hoje não entrou, é um jogador que tem mercado na Europa e propostas podem surgir por ele. O Pedro não entrou, hein, pessoal? O Pedro não entrou, ele foi sacado do time e não entrou no decorrer da partida. O Sampaoli deixa claro que ele tem uma preferência pelo Gabigol em relação ao Pedro, né? E para ele não é prioridade ter Gabigol e Pedro juntos. Isso para mim fica cada vez mais claro, né? Se o Dorival, se o Vitor Pereira, em muitas oportunidades, até o próprio Sampaoli, colocaram Gabigol e Pedro, mas o Sampaoli deixa claro que para ele essa opção não é a mais interessante. E entre Pedro e Gabigol, ele prefere o Gabigol, né? Gabigol realmente que é um jogador decisivo e o Pedro vai ter que buscar o seu espaço aí na equipe do Flamengo, caso não apareça alguma proposta boa do futebol europeu, mas bem boa, aquela proposta bem gorda, bem robusta, porque vai lembrar que o Flamengo tem uma situação financeira muito boa e não vai vender o Pedro por qualquer valor. Mas que o Pedro está perdendo espaço com o Sampaoli, isso aí é fato. Eu disse aqui que o jogo de hoje foi muito diferente do jogo de 2 semanas, né? E foi mesmo. Porque naquele jogo, o Flamengo marcou alto, marcou forte, não deixou o Fluminense respirar, cometeu muitas faltas táticas e jogou melhor que o Fluminense, né? Teve muito mais posse de bola, finalizou mais, mas não aproveitou as chances. E hoje, o jogo foi o oposto. O Fluminense teve mais a posse de bola, o Fluminense foi melhor no primeiro tempo e em parte do segundo tempo. O Flamengo marcou bem, mas não com a intensidade daquele dia. O Flamengo deu mais espaços para o Fluminense, principalmente no meio-campo, talvez pela formação ali com 3 zagueiros e por não ter povoado o espaço do meio. E aí o Fluminense teve muito mais a posse, teve muito mais toque de bola do que o Flamengo. Porém, o Fluminense não foi perigoso. Em poucas oportunidades no jogo, o Fluminense apareceu no gol do Flamengo e quando apareceu, não foi feliz. O Flamengo não. O Flamengo que teve menos posse de bola, não marcou com tanta intensidade, mas marcou bem. O Flamengo, quando chegou, principalmente no segundo tempo, o Flamengo, quando chegou, ele foi perigoso. O Flamengo perdeu oportunidade, aquele lance incrível do Gerson, que na cara do gol acabou chutando em cima do goleiro Fábio, e depois o Gabigol perdeu uma ótima oportunidade, finalizando muito mal, né? Uma bola que foi na trave, na sequência, uma confusão danada. O Ayrton Lucas perdeu uma chance, o Cebolinha tinha a chance de passar a bola para o Gabigol numa descida, no contra-ataque, e preferiu chutar, numa jogada de pouca inteligência do Cebolinha. Então é isso, o Fluminense teve mais a bola. Muito pouca inteligência. Mas o Fluminense foi arame liso. O Fluminense não machucou o Flamengo. O Flamengo não. O Flamengo deu espaço para o Fluminense, mas marcou nos setores devidos, bloqueou os ataques do Fluminense e quando foi para o ataque, o Flamengo no segundo tempo foi perigosíssimo e poderia ter vencido até por mais gols essa partida. Jogos diferentes, mas o objetivo final foi alcançado pelo rubro-negro da Gávea e do Ninho do Urubu. O Flamengo está classificado na Copa do Brasil e elimina o Fluminense, que vinha levando a melhor
nos últimos confrontos, mas dessa vez o Mengão superou o Flusão. Eu vou dizer para você o seguinte, eu acho que talvez o Eric Pulgar tenha sido o melhor jogador do Flamengo. Talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo em campo hoje. O Arrascaeta foi o que ele sempre é, decisivo. A Arrascaeta decidiu mais uma. Essa aí entra no caderninho do Arrascaeta, na relação de jogos que ele decidiu para o Flamengo. Ele decidiu mais uma vez, fez o gol, embora tenha feito uma partida muito abaixo do que ele pode render. E o mesmo discurso cabe para Gabigol, né? Empenho, luta, isso aí não falta no Gabigol, mas ele ainda não fez um grande jogo nesta temporada, né? Não jogou um bolão, esteve discreto, mas ele apareceu e ele é isso. O Gabigol é isso, o príncipe rubro-negro. Ele aparece nas horas decisivas, ele é um jogador grande, ele é um jogador de personalidade e ele aparece. A bola procurou o Gabigol na área e ele deu o tapa e mandou para dentro e tirou o Fluminense da Copa do Brasil, né? Arrascaeta é um deboche, Paulo Henrique. Mas o Arrascaeta, o jogo de hoje, ele resume bem o que é o Arrascaeta, né? Um jogador decisivo. Ele pode muitas vezes não estar bem, né? Como é o caso deste momento, que ele não se encontra muito bem. Ele ficou aí 3 jogos de fora, voltou de lesão mais uma vez, mas ele é decisivo. Quando ele não faz gol, ele encontra o companheiro, ele dá um passe, ele dá uma assistência, e hoje o jogo entra mais uma vez para a relação de partidas em que o Arrasca decidiu 63 quilos de alcatra limpinha e muito talento. Alô, Pascoal! Olha aqui. João, o que você acha da partida do Matheus Cunha? Olha, fiquei com medo, hein? Olha, ele não teve muito trabalho, não, né? Ele não teve muito trabalho. O Fluminense ficou muito com a bola, mas incomodou pouco o Flamengo. Eu só me lembro daquele chute de longe, né, do Cano, que ele espalmou, até disse que a bola vinha com muito efeito, por isso que ele espalmou para o lado. Mas ele não foi muito exigido, mas ele é um goleiro que passa muita segurança, né? O Santos não vinha passando segurança, vinha hesitando. Matheus Cunha não. Ele passa muita firmeza. Inclusive no jogo com o pé, que é uma coisa que o goleiro hoje é muito cobrado, ele é um goleiro seguro. Você vê que ele não erra muitos passes, ele tem escolhas corretas. Ele é um bom goleiro e merece uma sequência aí no gol rubro-negro, inclusive com a chegada do Agostinho Rossi, que vem a partir do dia 1º de julho, pode jogar no Flamengo. Eu acho que o Matheus Cunha é um goleiro que pode se firmar ali na posição, sem dúvida. Agora, eu sei que ele não renovou aí no seu contrato, o contrato é até final do ano, ele tem já sondagens de outras equipes, pode assinar pré-contrato com outro time, o Flamengo então tem que agir rapidamente se quiser ficar com ele, né? É bom goleiro. E Josival Silva, Fluminense ganhou o Carioca, ficou sob... Boa, Josival, boa. Soberbo. E hoje veio a queda. Normalmente quando você está ganhando muito, você cria uma autoconfiança, né? E dava para perceber isso realmente na torcida do Fluminense, né, em quem acompanha o Fluminense, dava para perceber isso sim. Pela sequência de vitórias, pelo histórico, o Fluminense estava muito confiante nessa classificação e acabou perdendo para o Flamengo, que agora perdeu o Carioca, mas tira o Fluminense da Copa do Brasil. Então, eu acho que foi um troco, né? Um troquinho bom. O que é mais importante, ganhar o Campeonato Carioca ou seguir na Copa do Brasil? A Copa do Brasil é uma competição mais importante que o Campeonato Carioca. O Fluminense já tem uma taça, já levantou um troféu esse ano. O Campeonato Carioca tem o seu valor. Mas eu tenho a impressão de que seguir na Copa do Brasil é mais importante, até porque a Copa do Brasil, além de milionária, esportivamente, é uma das principais competições do planeta bola. O Gabi jantou o Eric Faria, Fernando Roy. Olha, o Gabigol realmente ele pegou o Eric de surpresa,
Mas o Eric, que é um profissional experiente, é um repórter já com muita estrada, né? Ele foi bem também, eu acho. O Eric rebateu o Gabigol. Quer dizer que não tem problema entre vocês e tal. E o Gabigol falou, não, o problema é com a imprensa. Andaram falando merda, aí você também falou. O Gabigol deu na canela do Eric Faria, mas o Eric rebateu bem. Eu acho que a postura do Eric na entrevista foi correta. Ele questionou o seu entrevistado quando sofreu ali algumas acusações, e quando o Gabigol deu a pancada, o Eric Faria deixou ele falar, mas também questionou e retrucou. Agiu bem o Eric. Eu achei que foi uma entrevista marcante e em bom nível, porque o Gabigol acusou a imprensa e atingiu direto o Eric Faria, que era um representante importante da imprensa ali diante dele, e o Eric acabou também retrucando o Gabigol, e com elegância e com educação. Então foi uma entrevista que vai ficar aí nos anais do futebol, com toda certeza, essa do Eric com o Gabigol. O Flamengo não fez uma partida brilhante, mas fez uma partida aplicada, bem diferente que fez nos jogos contra Corinthians, contra Iublense, contra Cruzeiro. Isso é uma coisa que me chama a atenção, como é que o comportamento vai mudando, né? Hoje era um jogo especial, era um jogo diferente, né? Um clássico, uma rivalidade, valendo a permanência numa competição enorme como a Copa do Brasil, contra um rival que vinha levando a melhor. Então o Flamengo hoje entrou muito ligado nesse aspecto de marcação, de empenho, de raça. Por que não fez isso contra o Cruzeiro? Por que não fez isso contra... É isso aí que eu cobro. A Iublense? Por que não fez isso contra o Corinthians, que jogou com uma intensidade muito menor? Então isso é uma coisa intrigante que precisa ser colocada. O Flamengo é um time que joga diferente em várias partidas. Tem jogos e jogos. E não pode ser assim. Jogar bem e jogar mal faz parte do esporte. Agora, jogar num ritmo num jogo e no outro ritmo no jogo, dependendo da grandeza, da competição, da rivalidade, isso aí não é legal. E o Flamengo, esse time do Flamengo, tem se caracterizado por isso. O Diguinho Duarte, João, o que achou do Davi Luiz na partida? Jogou bem. Hoje jogou bem. Jogou bem o Davi. Eu tenho criticado o Davi, mas ele tem feito aí recentemente, quando voltou, partidas melhores, e hoje o Davi fez um bom jogo, né? Bem encaixado ali com o Léo Pereira, com o Fabrício Bruno, né? Eu sei que é uma formação polêmica, que a torcida do Flamengo não gosta, mas o esquema de 3 zagueiros é muito adotado por grandes equipes do mundo, e o problema não é saber jogar ou não jogar com 3 zagueiros. O problema é a eficiência no jogo e os resultados. Hoje, por exemplo, o Flamengo eliminou o Fluminense da Copa do Brasil e conseguiu o seu resultado mais importante do ano, jogando com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros. E aí? Vamos falar que o Flamengo não sabe jogar com 3 zagueiros também? Isso aí não tem nada a ver, né? O importante é jogar bem dentro de qualquer esquema e conseguir os resultados. E o Flamengo hoje conseguiu um grande resultado. Não jogou tão bem assim, mas fez uma partida taticamente importante e que deu problemas para o adversário. Ficou com a bola, mas não fez mal a ninguém. O Fluminense hoje no Maracanã, por mérito do Flamengo, que taticamente estava muito bem colocado. Grande João Guilherme dando aula de análise nesse jogo do Flamengo. O Flamengo encaixotou o Fluminense, gente. O Sampaoli deu um nó tático no Diniz. Isso é nó tático. O Fluminense circulou de cá, circulou de lá, papapá, e não teve nenhuma chance clara de gol. 0 chance. É por isso, quando eu vejo a imprensa, olha, o Sampaoli, ele é um técnico muito ofensivo, mas ele não sabe colocar a defesa do time para funcionar. Funcionou. Isso é falácia. Se você pegar os dados da defesa do Sampaoli no Campeonato Francês com o Olympique, no Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro com o Santos, entre outros trabalhos, você vai ver que a defesa dele é uma das defesas que menos sofre gols. E por quê? Porque ele não concede muitas oportunidades claras ao adversário. E hoje não teve nenhuma oportunidade clara. Teve ali o Cano ali, mas de uma jogada de bola aérea que cabeceou e veio, enfim, né? Grande aula do João Guilherme. Galera, se inscreve lá no canal do João, tá? Ele teve o canal, infelizmente,
ficou fora aí do ar durante um bom tempo por conta de, né, de pessoas de má intenção. Então corre lá, se inscreve no canal dele, se inscreve aqui no canal Mengão Melhor. Beleza, rapaziada? Tamo juntão, felicidade total, saudações rubro-negras.